O nosso protagonista, chamado Yu, acabou descobrindo que possui uma doença terminal sem cura. Após isso, ele se trancou no seu quarto e passou o resto da sua vida jogando um jogo chamado Inner Lunatic. Para sua surpresa, após morrer, ele acaba reencarnando dentro desse jogo. Entretanto, ele estava no corpo do jovem mestre chamado Kinox, o vilão da história. E para piorar, ele tinha um efeito negativo chamado Tempo Limite, com seus dias de vida contados. Agora, com seu conhecimento, ele vai ter que encontrar uma forma de sobreviver neste novo mundo. Esta é a parte 12. Se ainda não viu as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Yu finalmente estava prestes a evoluir o tempo do gênio. A reitora segura um pergaminho cercado por uma aura dourada e mágica, enquanto explica que é um pergaminho de fortalecimento de habilidade. Ele é capaz de aumentar consideravelmente a eficiência de uma das suas habilidades. Yu observa a reitora e de surpresa o que é a primeira vez que escuta falar de um item assim. A reitora responde de forma tranquila que está tudo bem, dizendo para pegá-lo. Em seguida, o pergaminho é lançado na direção de Yu, cercado por um rastro de luz. Yu segura o pergaminho, que emite um brilho dourado, enquanto uma aura parece envolvê-lo. Ele demonstra surpresa com expressão de alerta, indicando que algo inesperado ocorreu. A reitora, ao fundo, observa calmamente. Yu se pergunta mentalmente o que foi esse choque. Será que foi só imaginação? Enquanto isso, ele segura o pergaminho. E a reitora parece intrigada, ainda mantendo seu olhar observador. Yu então desenrola o pergaminho, que emite um brilho intenso, e uma mensagem aparece na tela. Ele obteve um novo artefato. As informações do artefato são exibidas em uma interface mágica. Em seguida, detalha-se nome: pergaminho de fortalecimento de habilidade, grau supremo, efeito especial. Ele pode aumentar os efeitos de uma habilidade em 1,5 vezes. O sistema pergunta se gostaria de usá-lo. Com firmeza, ele responde que sim. A interface então continua pedindo para escolher a habilidade que ele gostaria de fortalecer. Yu seleciona e declara Tempo do Gênio. A mensagem diz que ele usou o artefato. Ele começa a brilhar com energia dourada enquanto a mensagem sua habilidade está sendo fortalecida surge. A interface confirma que ele obteve o Tempo do Gênio Plus. E a mensagem final diz que ele adquiriu o artefato em estágio inicial. Efeitos adicionais serão dados. O sistema anuncia que o efeito de sua habilidade será aumentada em 2 vezes. Em seguida, uma mensagem revela a duração do Tempo do Gênio, que foi aumentada para 10 minutos. Yu exibe um sorriso confiante ao sentir um novo poder. Ele observa a aura dourada a seu redor e pensa que o Tempo do Gênio é uma habilidade muito difícil de se fortalecer, por isso não existem muitas formas de fortalecê-la. Uma dessas formas, entretanto, é usando esse pergaminho. O pergaminho em suas mãos brilha intensamente antes de se dissipar em luz. Ser capaz de conseguir esse artefato no estágio inicial da história é a melhor coisa que ele poderia conseguir. A reitora então pergunta se ele conseguiu os resultados que queria, e Yu, em resposta, pensa que não pode se envolver mais além disso com ela. Com isso, ele diz que sim, e se ela não tem mais nada para ele, estará de saída. A reitora, com um sorriso tranquilo, responde que está tudo bem e ele pode ir. Ela diz que ele deve estar cansado por salvar sua amiga estudante durante o teste. Yu se lembra de um momento passado e pensa que acha que não tem por que esconder isso. Ele então admite em voz baixa sim, foi pura sorte. E acrescenta pedindo para ignorar isso, pois não quer atrair a atenção da academia. A reitora sorri e responde confirmando, dizendo para não se preocupar com isso e pode voltar e descansar. Ele agradece sinceramente pelo coração generoso dela. Yu se afasta, mas antes de sair, ela pensa com expressão séria que Nox von Renhabo ele é perigoso. Com isso, vai ter que ser cuidadosa de agora em diante. Ela murmura para si mesma que está ansiosa para ver que tipo de monstro ele vai se tornar. No outro dia, um professor fala que é por isso que eles precisam aprender as propriedades e traços de cada elemento. Yu, sentado em uma das fileiras, pensa que a magia básica do Império nunca foi detalhada na história original. Mas o mais importante não é a matéria. Sua atenção se volta para o professor. Professor Raiz von Celestia.
O sistema exibe informações sobre ele, com traços positivos como grande desejo por pesquisas e traços negativos como pode ser obcecado e mente fraca. E o nota que Reis terá um papel importante neste capítulo. O sistema revela mais informações sobre ele, incluindo suas habilidades ativas, como invocação de terra e descarga de calar. E o observa e pensa que ele não é muito forte, mas é bom saber todas essas informações de antemão. E o reflete que, na verdade, é impressionante que ele seja capaz de se tornar um professor de academia com essas habilidades. O professor Reis, de pé, se prepara e anuncia que vão começar a aula. Ele observa os alunos, incluindo Yu, e pensa que ele já está agindo todo orgulhoso e está desprezando os seus companheiros estudantes. Que tipo de talento incrível alguém como ele poderia ter, pensando que a reitora pode ser teimosa também. Em seguida, Reis começa a falar que cada humano no continente possui mana elemental, e não só os estudantes desta academia. Eles vão descobrir qual elemento tem e como manifestá-lo. Yu mantém uma expressão neutra enquanto observa o que está por vir. Reis pergunta a Yu se ele sabe qual elemento tem. Yu responde calmamente, confirmando: escuridão. Reis prossegue perguntando quais são as características da escuridão. Yu mantém um olhar sério enquanto continua. Diferentemente dos 4 elementos principais, ela é corrupta e não se mistura muito bem com os outros. Entretanto, é considerada uma das que tem mais poder destrutivo em comparação aos outros elementos. Em contrapartida, é conhecida por ser difícil de controlar e existem apenas alguns indivíduos que conseguem fazer uso adequado dela. Reis questiona qual é o elemento oposto à escuridão, e o, sem hesitar, responde a divindade. Reis continua perguntando se a divindade e a escuridão colidirem, qual das duas ele acha que sairá vencedora. E o, com expressão séria, responde sem hesitar a divindade. O professor observa Yu e comenta que as pessoas normalmente não falam mal do elemento da própria família. Acha que ele é diferente dos outros. Assim, diz que vai fazer só mais uma pergunta. Reis pergunta, encarando Yu com um olhar intenso, se ele fosse lutar contra alguém com mana divina, o que ele faria? Yu esboça um sorriso frio e responde calmamente. Enquanto a pessoa ainda estivesse despreocupada, ele a mataria. Faria questão de matá-la para que ela não criasse problemas futuros para ele. Os alunos ao redor ficam visivelmente chocados e trocam olhares de espanto e apreensão. O professor Reis, com expressão incrédula e suando, em sua mente se questiona nervosamente o que diabos ele acabou de dizer. Em outro lugar, Rick estava em um quarto sozinho, quando injeta uma seringa com uma substância sombria e densa em seu braço. Ele olha para si mesmo em um espelho, vendo as marcas escuras que se espalham em seu corpo, e diz que agora só precisa se esforçar um pouco mais e vai conseguir se tornar um demônio de verdade. Ele completa, encarando seu reflexo, que é isso mesmo, Hashutsu de Nefe. De repente, uma mão demoníaca e avermelhada se aproxima dele, como se estivesse prestes a tocá-lo. Uma figura demoníaca aparece por trás, murmurando em um tom grave e ameaçador que ele vai conseguir se tornar um demônio de verdade, ao invés de ser um mero humano. Ele não vai precisar dormir nem vai envelhecer, vai se tornar um demônio que ultrapassa os limites dos humanos. Com um olhar determinado, Rick agradece. Em seguida, promete a si mesmo que vai fazer tudo em seu poder para trazê-lo de volta à vida. Voltando para Yu, ele fala que enquanto aquela pessoa ainda estiver ciente, gostaria de matá-lo. Vai se certificar que ele morra para que não se torne um incômodo para ele depois. O professor fala que ele quer arrancar o mal pela raiz antes que ele dê problemas futuramente, dizendo que não esperava tal resposta. Knox, mantendo a postura calma e fria, continua dizendo que sente muito se não foi a resposta correta. Simplesmente pensou que fosse o jeito mais eficiente de fazer as coisas. Então, o painel exibe que o gênio da atuação foi ativado poderosamente. O olhar de Yu é destacado, seus olhos firmes e postura confiante. O professor, agora mais atento, observa Yu e pensa: olhos firmes, uma postura ereta e ombros que não se curvam. Knox von Henneabo está realmente falando sério. Assim, começa a entender por que a reitora Noa está interessada nele.
O professor interrompe os pensamentos com o comando para o assistente, dizendo para preparar o diabrete agora mesmo. O assistente, surpreso, responde hesitante. Raiz repete com firmeza, questionando se ele não ouviu. Mandou preparar o teste de adequação mágica. O professor reflete internamente, admitindo que as coisas ficaram mais interessantes, enquanto pensa em testar as habilidades de Knox. Ele percebe a necessidade de moderar a arrogância de Knox e compara a formação de uma espada afiada, que precisa ser forjada e queimada várias vezes. Um grupo de alunos se aproxima, enquanto o assistente carrega o equipamento necessário para o teste, atraindo a atenção de todos os presentes. Em seguida, Raiz explica aos alunos que os seres na frente deles são os demônios de mais baixo rank, providos pela associação, conhecidos como diabretes. Um dos alunos reage em choque, perguntando se é um demônio. Apesar da aparência ameaçadora do diabrete, Raiz esclarece que, embora sejam agressivos, não são tão perigosos e podem ser facilmente derrotados pelos cadetes devido à sua baixa saúde. Os alunos reagem com surpresa, questionando como tal coisa pode estar acontecendo já na primeira aula. Raiz, mantendo a compostura, reforça que este é o nível esperado da Academia Elden, encorajando todos a manterem o foco. Raiz fala que eles são a elite que foi aceita nesta academia, com isso precisam se lembrar disso. Seu alvo final não é se tornar um cavaleiro ou um mago, é acabar com todos os demônios que existem no mundo. Ele enfatiza a seriedade do treinamento, alertando para fazerem isso. Todos vão precisar se acostumar com esses seres conhecidos como demônios, dos quais ainda sabem muito pouco. Ele então dá a instrução final para a atividade prática. Todos eles devem infundir sua mana no diabrete enjaulado para forçá-lo a se submeter. E o pensativo observa a cena, refletindo consigo mesmo forçar um demônio a se submeter, porque algo parece fora do lugar. Ele lembra-se do enredo original, notando que, de acordo com a história, essa lição deveria ocorrer apenas no segundo ano. Ele observa atentamente a criatura e pensa que tem algo errado. O professor explica aos alunos o processo. Depois de condensar a mana na palma da mão, deixa ela fluir para o alvo. Em seguida, ele menciona com confiança que o teste vai terminar em 15 minutos. O professor, olhando um relógio de bolso, reflete que não importa quão incríveis o rei em aborção, eles não têm como esperar ver um diabrete na primeira lição. Um aluno novato com certeza vai cair nos enganos do diabrete e acabar babando incontrolavelmente. Ele olha para Yu com um olhar desafiador e pensa que vai o ensinar como as coisas funcionam neste lugar. Porém, o professor, agora surpreso, exclama mentalmente o que está acontecendo. Ele observa Yu, que mantém uma expressão firme, enquanto o demônio enjaulado parece inquieto. Thalia fala para Emma que não vai fazer de novo. Outra aluna fala que tem algo estranho. Um aluno próximo ri nervosamente, sem entender a gravidade da situação. Uma outra fala que sente como se sua consciência estivesse desaparecendo. Yu, de forma inesperada e calma, levanta a mão e solicita, perguntando se pode mudar seu diabrete, pois não fez nada, mas ele já está tremendo de medo. O professor observa sem palavras, enquanto tenta entender o que acabara de acontecer. Em seguida, o professor sorridente pergunta como ele fez esse diabrete se submeter. Yu pede para esperar, pois acabou de dizer que não fez nada. O professor continua, exclamando que isso é ótimo. Não conseguiu evitar de se sentir um tolo por não notar esse grande talento nele. O professor sorri, batendo palmas e dizendo que vai lhe dar uma chance. A chance de se tornar o melhor aluno. Yu parece surpreso enquanto pensa sobre isso de melhor aluno. O tipo de coisa dos doramas que nunca deve se fazer, ser um assistente. Um estudante diz que está com inveja, pois ele pode se tornar o melhor aluno do professor Raiz. Outro, empolgado, diz que ele precisa aceitar. No entanto, Yu rapidamente nega. E acrescenta que deseja ser o melhor aluno apenas no nome, mas que não quer se tornar um escravo. O professor Raiz, visivelmente frustrado, pergunta se ele realmente recusou. A assistente da princesa pensa que não pode acreditar que ele é o único de pé normalmente, se questionando quem diabos é ele.
Algumas horas atrás, em um corredor, o professor Reis anda ao lado de Vernon. Vernon fala que aquele desgraçado de cabelo prateado nojento é forte demais. Ele ri chamando Knox de um desgraçado maluco. Reis, no entanto, fala que ainda assim ele é só um aluno novo. Ele argumenta que é precipitado tirar conclusões baseadas em algumas realizações e adverte para não criar expectativas tão altas em novatos. Vernon fala que o defeito de Reis é ser muito mente fechada. Ele lembra Reis que a reitora Noah também pediu que eles tomassem conta de Knox, sugerindo a importância do jovem. Reis pensa que ele é definitivamente talentoso, o que mais é necessário, enquanto reflete sobre a reputação de Knox, que é reconhecido como talentoso por um dos 4 sábios, mas diz que é preciso vê-lo com seus próprios olhos, e não liga mais para isso. Vernon fala que essa atitude é detestável. De volta ao presente, Reis pergunta se ele não quer, questionando o porquê. Os alunos perguntam se ele é louco. Essa era uma chance de ajudar o professor Reis com as aulas dele. Ele é a maior autoridade em educação mágica. Há milhares de pessoas fazendo fila para ser o melhor aluno dele. Com isso, não acredita que ele acabou de jogar essa chance fora. Outro comenta que esse é exatamente o tipo de coisa que o inútil da família Renhabo faria. Literalmente jogou fora uma oportunidade que recebeu de bandeja. Yu pensa que podem dizer o que quiserem, não vai mudar de ideia. Yu pensa que Eleanor já está o dando dor de cabeça. Com isso, se questiona por que todos ao seu redor estão criando problemas. Ao mesmo tempo, um estudante levanta a mão e pergunta ao professor Reis, questionando por que está dando essa chance ao Renhabo. Há vários alunos melhores do que ele. Além do mais, sua força é a magia. Com isso, acha que a princesa e Echidna também são dignas de serem consideradas para a posição de melhor aluno. Yu pensa que esse cara é um babaca, ele sabe quem bajular. Olha só o quanto ele está se esforçando para grudar numa família que está subindo. Babaca esperto. Com isso, é melhor se lembrar dele. O professor diz que é ele quem decide qual a pessoa certa. Ele continua pensando em voz alta, mas se disser isso, eles não podem se convencer. Também podem surgir rumores negativos dizendo que tem favoritismo pelo talento de Knox. E então fala que vai deixar as coisas claras. Vai dizer agora mesmo porque ele é a pessoa certa para ser o melhor aluno. Yu, observando a situação, pensa que esse cara é um louco desgraçado, pois já disse que não vai topar. Reis anuncia para todos na sala que primeiramente vai começar como ele subjugou a mana do Diabrete. Yu pensa que o resumo do professor seria o seguinte: Número 1, não sabe porquê, mas conseguiu subjugar o Diabrete rapidamente. Embora seja um demônio de baixo rank, não é algo fácil, então não é surpreendente que Reis esteja fascinado com isso. Número 2, o talento que tem, gênio sensível à mana. Reis estudou magia por um bom tempo. Alguém como ele é capaz de ver facilmente quem tem talento para magia e quem não tem. Reis está animado, dizendo que é justo que Knox se torne seu melhor aluno. Yu, com olhar firme, responde que já disse que não quer. Reis fala que ele pode levar seu tempo para reconsiderar. Yu fala que para começo de conversa há um candidato mais adequado. Yu se vira para sair, dizendo que então ficará grato se desistisse dele. Mas Reis fala que ele está tomando uma decisão apressada e pede para esperar. Após sair da sala, a princesa comenta que Knox é diferente dos rumores. Echidna se desculpa, dizendo que sua habilidade de coleta é pouca. A princesa diz que está tudo bem, acha que acabou de ficar um pouco curiosa sobre ele. Ela se pergunta se Knox se tornará uma luz para a família imperial ou uma nuvem negra sobre eles. E assim chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!